Não tão rigorosos como os artigos do Código Florestal, mas igualmente importantes são os conceitos de bem-estar animal e boas práticas na produção. Imagine um posicionamento em que a fazenda reduz custos, diminui riscos de acidentes com a equipe e com os animais, aumenta a produtividade, se adequando às exigências do mercado mundial. Quem fala sobre esse tema é a Lívia Magalhães, professora da FASU de Uberaba, Faculdade do Triângulo Mineiro. Veja a entrevista do Cairo Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. Estamos aqui novamente com a Lívia Magalhães. Bem-vinda aqui mais uma vez ao programa Noticiário Tortuga. Eu que agradeço, Caio. Sempre um prazer. O prazer é nosso em recebê-la aqui mais uma vez. Lívia, conta pra gente quais são alguns pontos que hoje o mercado ele vem exigindo dos produtores e são normativas aí de vários estudos que o produtor precisa estar atento com respeito ao bem-estar animal. Se nós pensarmos naqueles 5 domínios do bem-estar animal que nós já comentamos, que é a saúde, o comportamento, o ambiente, a nutrição e os próprios estados mentais dos animais, então tudo importa, né? E a gente também tem que pensar que cada indivíduo importa. Por exemplo, antes, o pessoal achava uma loucura nós falarmos de vacinação de bovinos de corte no curral, sendo que a gente tem que prender um a um na pescoceira e não mais fazer a vacinação dos animais todos coletivos lá no corredor, vacinando todos de uma vez. Então, quando a gente prende cada um na pescoceira, a gente consegue ser mais assertivo na hora de fazer a vacina, a gente minimiza acidente, é mais fácil para o trabalhador, porque ele começa a ter um fluxo de serviço, ele vê que vacinar um por um é muito mais fácil do que ficar correndo risco lá no fundo, vacinando todo mundo ao mesmo tempo. Então, isso é uma mudança muito bacana, que quando a gente acompanha as campanhas aí, a gente já vê bastante produtor já prendendo um animal por vez na pescoceira. Um outro ponto importante, que é um estudo recente, que o pessoal tem desenvolvido muito e a gente tem acompanhado daqui, que é a sombra no confinamento. Antigamente a gente olhava aqueles confinamentos todos sem sombra, hoje a grande maioria é, mas os estudos estão mostrando que os animais que têm a oportunidade de sombra dentro do confinamento comem melhor, melhoram seu ganho de peso, e é muito fácil a gente começar a entender isso, né? Se você não está com calor, se o animal não está se sentindo com calor, ele tende a comer melhor, ele descansa melhor, ele rumina melhor, e com isso o ganho de peso aumenta. E o que um confinador quer? Quer ter um animal que tem eficiência no ganho de peso. Então, são vários pontos aí que é muito bacana a gente estar acompanhando nessas mudanças, nesses quebras de paradigma na prática lá na fazenda. E hoje para o gado de leite também existem alguns manejos que estão mudando? O gado de leite existe. Hoje você começa a perceber que a vaca tem que ser manejada com tranquilidade. O pessoal já começa a perceber que aquela vaca que chega mais reativa lá na sala de ordenha, isso pode ter começado na fase dela de bezerra, lá nos primeiros dias de vida, quando a gente não deu muita atenção, quando a gente não prestou muito cuidado nela no momento que ela precisava. Então, começou a se perceber que quando você trata bem os animais desde o começo, há uma modulação de comportamento em questão a respostas positivas e você tende a ter um animal mais dócil lá na sala de ordenha. E não só, não estou falando de holandesa, não, eu estou falando de vaca girolando, meio sangue, 3/4. Então, os produtores estão sendo capazes de entender que essa adoção de conjuntos de boas práticas de manejo facilita a vida dele lá na fazenda no dia a dia. E se você pudesse listar para a gente aqui rapidinho quais os benefícios que esse manejo correto tem nos animais e também para a propriedade, para o pecuarista no geral, quais seriam? Quando a gente tem um negócio, a gente tem que ter atitudes com consciência. Então, quando ele começa a perceber que colostrar bem uma bezerra, curar bem o umbigo, faz com que ela fique menos doente, e com isso eu tenho menos gasto de antibiótico, eu tenho menos mortalidade, ótimo, isso é um ponto positivo. Quando eu trato bem esses animais em questão da forma como eu vou dar o leite, eles vão desmamar melhor. E aí eu não vou ter aqueles bezerros desmamados que começam a sentir com a tristeza parasitária bovina, que começa a ficar desbarrigado, parece que bezerro desmamado perde toda aquela beleza que ele tinha na fase de cria. E não, é quando você começa a ter esse conhecimento de que a cada fase é possível você trazer as boas práticas de manejo, o reflexo positivo vai aparecendo, até você colher os frutos da vaca lá na sala de ordenha. Você tem uma vaca que entra de boa na sua sala de ordenha, e a gente está falando também em questão de qualidade, ou seja, uma equipe bem treinada, tem uma boa higiene das mãos, sabe lidar com a questão da sanidade, ou seja, os pontos positivos são vários.
que quando você tem boas atitudes, você consegue colher esses frutos. Lívia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Noticiário Tortuga. Obrigada e até a próxima.